Meu amor, podes ouvir-me, podes ver, mas eu não posso, mas eu não posso ouvir. Estás-me a ouvir bem? Estás-me a ouvir bem? Estás-me a ouvir bem? Não dá para ouvir nada. Não dá para ouvir nada agora. Mas deixa-me estar. Ficar assim como está. muito boa noite, comunidade Guita e comunidade da nossa querida Anabela Francisco, com certeza que se estão a juntar neste momento para mais uma edição, para mais uma rúbrica do Guita Flow. Estamos no Guita Flow 13, um número fantástico, este número. O Guita Flow 13, o tema, consciência emocional no mundo digital. Mas antes de entrarmos no tema, antes de chegarmos à nossa convidada, que já chegou, que só está aqui à nossa espera, quero lembrar-vos que o Guita Flow é uma rubrica criada a pensar em trazer aqui, a esta página, a este lugar, conversas naturais, conversas de almas que se cruzaram comigo, que fazem parte da minha vida, que são importantes, que foram importantes, que continuam a ser importantes e que de alguma forma eu sinto ligação ou até mesmo inspiração. O Guita Flow é um ponto de encontro entre humanos que, mais do que qualquer coisa, se partilham, mais do que qualquer interesse, e é isso que eu quero construir e que estamos construindo neste Guita Flow, é que possam ser exatamente aquilo que são aqui nesta conversa de 40 a 45 minutos. Portanto, se quiseres fazer parte, se sentires o chamado para estares à conversa comigo, se sentes ressonância com esta forma de estar, seja qual for o tema, seja qual for o assunto, eu estou disponível para crescer contigo. Porque a conversa, no fundo, ajuda-nos a crescer e ajuda-nos a conectar àquilo que é a nossa verdadeira essência como humanos. Mais do que técnicas, que também falamos, mais do que estratégias, que também abordamos e também partilhamos, mais do que qualquer coisa, o objetivo do Guita Flow é, sobretudo, um ponto de encontro entre almas e humanos que estão na minha vida, que fazem parte, que já passaram pela minha vida, que foram importantes, que são importantes, mas que eu acredito e que eu sinto que têm uma voz, têm algo para partilhar de muito rico, de muito inteiro. Hoje trazemos o tema consciência emocional no mundo digital,
Acho que é um tema bastante, bastante importante para trazermos à mesa, à discussão, à conversa, numa altura em que, numa altura em que a nossa vida se pauta por conexões, não é? Falamos em conexões virtuais, em trabalhos digitais, portanto, aqui, isto mesmo que está aqui a acontecer, estas partilhas, numa altura em que uma grande parte do nosso tempo é agarrado ao telemóvel ou ao computador, torna-se cada vez mais necessário perceber como saber dosear, como saber gerir e como encaixar emoções, como encaixar sensações, como encontrar o nosso lugar no meio de todo este universo. Tudo faz parte e tudo é essencial. Acredito que na evolução humana, na nossa própria evolução, todas as descobertas que temos feito, tudo aquilo que temos inventado, até chegarmos ao ponto, aos dias de hoje, com a inteligência artificial, que nos faz milagres, digamos, faz, tipo, nos cartazes, nos desenhos, naquilo que propomos fazer, no instante o produto aparece feito. Há uma rapidez na execução que há uns anos atrás, há uns tempos atrás, hum, tínhamos que gastar muito tempo, não é, a fazer. E o que acontece é que com a rapidez, com toda esta rapidez, com toda esta ajuda, com toda esta evolução, sem querer, nós encontramos um outro tipo de ritmo. Mas, talvez, e é aqui, este é um dos pontos que, que me faz pensar muitas vezes acerca da necessidade de falarmos deste tema. Mas se antes nós nos queixávamos que não tínhamos tempo, porque tínhamos que fazer cartazes, tínhamos que fazer flyers, tínhamos que, sei lá, criar uma estrutura de qualquer coisa, escrever, fosse o que fosse, e tínhamos que dedicar tipo 3 dias para escrever um artigo ou 3 dias para fazer um cartaz, fosse o que fosse. Hoje em dia, para quem gosta da vida facilitada, em segundos isso pode estar feito. Mas se nessa altura que não tínhamos, dizíamos que não tínhamos tempo, pensávamos, se eu tivesse tempo, se calhar eu ia apanhar um bocadinho de sol, ia passear na praia, ia fazer uma meditação, mas talvez isso não tenha acontecido com a maior parte de nós. À medida que as coisas foram avançando e a rapidez tecnológica, digital, toda esta área foi avançando, nós fomos acompanhando e como bons seres humanos, queremos um bocadinho, mas queremos sempre mais. E a rapidez que torna rápido, o resultado, o produto final, faz com que pensemos em algo mais. E às vezes, podemos aproveitar isso para produzir mais, é verdade, mas às vezes precisamos de olhar e manter ativa esta conexão com o nosso corpo, com o nosso centro de saber, com o nosso centro maior, o nosso mestre interior, e saber dosear, para não cairmos no esgotamento outra vez, né, de uma outra forma, porque afinal de contas, apesar de haver mais rapidez, vai haver mais coisas, e ao haver mais coisas, vai haver um fluxo diferente de conexão ao virtual, ao trabalho, e às vezes desconexão a nós próprios. E por isso é que nós, que eu de alguma forma também me considero um especialista, por isso é que nós, três meia volta, precisamos de falar destes assuntos e estar perto de especialistas, de pessoas que dedicam uma parte da sua vida a trabalhar nesta área, na área do mundo digital. Quase todos nós, eu também, o faço, dentro, com peso contra em medida. Toda a gente, pelo menos aqueles que me conhecem, sabem que eu sou muito do toque. Eu acredito que a nossa Belinha também, por isso não é à toa que estamos todos ligados, mas todos nós passamos por esta dinâmica. Então é preciso termos uma consciência desperta, é preciso olharmos para estes pontos e percebermos qual é o lugar que este universo ocupa na nossa vida e, afinal de contas, qual é o lugar que nós estamos a ocupar na nossa própria vida com esta influência direta. Mais uma vez, bem-vindos ao Guita Flow 13. Como convidada temos a nossa querida Anabela Francisco, uma irmã do coração, uma irmã da alma, que me cruzei há uns bons aninhos lá atrás, com quem já vivi algumas experiências,
A Anabela intitula-se como, dê-me só um minutinho, intitula-se como especialista na área da saúde emocional e mental, é fundadora do seu próprio método, Transforma a Tua Vida, terapeuta, trabalha desde as dinâmicas dos relacionamentos, mas mais recentemente tem conhecido uma faceta muito interessante da querida Anabela, que é esta ligação à área digital, portanto, à criação de conteúdos, e por isso mesmo também quis chamá-la, a ela, para me falar sobre o assunto. Portanto, abram o vosso coração, abram os braços, abram a vossa alma para receber esta nossa luzinha, esta nossa luzinha brilhante. Um, não prometo que a gente faça só 40 ou 45 minutos, portanto, mas vamos, prepare o caderno para tomar notas, vamos receber com o carinho que ela merece a nossa querida Anabela Francisco. Ora, bora lá. Minha querida Anabela, já te adicionei. Olá! Olá, meu amor. Olá, minha querida, estás de Olá, olá, vermelhinha, olá. tão linda, tão linda. De vermelhinho. Deixa-me Como é ver que se estás está bem tu? enquadrado o ecrã, se ficou tudo aqui direitinho. Está, Estás está com espetacular, qualidade. A estás câmara com está, qualidade. parece-me que sim, está tudo bem, não Hum, é? Está, Estás, estás é muito bem, isso. Ok, vês-te está, perfeitamente, está vês-te tudo bem. perfeitamente o teu rosto. Ok, ok. Como é que estás, Meu minha amor, querida? Muito bem. muito, muito obrigada por Hum, estas palavras. Estava aqui a ouvir-te e aqui no silêncio dos bastidores a sorrir. E como sempre, a emocionar-me, gosto muito sempre de te ouvir, e esse é um dos motivos pelos quais eu estou aqui. É o meu primeiro para quê. Na vida, eu acho que a vida tem sempre que ter um para quê, e o meu primeiro para quê é de facto por ter aceito este convite para estar contigo, é porque tu és essa pessoa que, como tu também dizias, se rege pelos mesmos valores, tem os mesmos desejos, os mesmos sonhos, e o desejo de trazer ao mundo, de facto, a consciência. E foi tão bonito este tema que tu me propuseste aqui, a consciência emocional, que é um tema que me tem apaixonada, como tu dizias muito bem, hum, a inteligência emocional, a consciência emocional, no mundo digital. Faz verso, é bonito, mas mais do que isso, eu acho que nós vamos hoje trazer aqui algo bem, bem, bem bonito, e que o mundo está a precisar de ouvir, e que essas pessoas que estão aqui a juntar a nós. Boa noite, meus queridos, minhas queridas, obrigada por estarem aqui connosco e por nos dedicarem também este vosso tempo. Um, uma quinta-feira à noite, às 9 da noite, que podiam estar a fazer tantas outras coisas e estão aqui connosco. hum, É tão bom. É tão bom que possamos continuar, tu e eu, como sempre sonhámos, não é? Desde os primeiros tempos que nos conhecemos, eu acho, que sempre sonhámos de transformar o mundo num lugar O melhor. E mundo para algumas coisas é um bocadinho ideal, o utópico, mundo ideal. Lembra-te daquela, como a nossa daquela, canção, que eu não canto, eu é, não canto. Tu é que cantas, mãe, eu não canto nada. Eu não canto nada. um dia ainda vamos Mas cantar, um o dia mundo ainda vamos ideal cantar. Quem sabe se não está para breve essa atuação é. nossa. Mesmo que seja só Nossa, a assim, seleção deu tipo, só um bocadinho, só um bocadinho. Eu faço só assim o sonzinho extra. Faço a parte da dança. Eu sozinho extra, que tu és maravilhoso a cantar. E por hum, isso sim, mas é a mostrar um mundo ideal, um mundo em que de facto possamos ser quem somos, assim, sem filtros, assim, tal e qual como estamos agora. E eu acho que é isto que nós temos que trazer aqui. E hoje eu penso que nós estamos aqui para compreender, para aprender e para usar isto tudo da melhor é maneira. verdade, Isto que está aqui ao nosso é dispor, como tu verdade. dizias agora muito bem, não é? Que é, de facto, queixávamos-nos tanto, os posts, as criações. Uhum. Claro que há aqui sempre, como tudo na vida, não é? Se nos deixarmos ir muito, acabamos por perder a nossa identidade, mas com equilíbrio, que é tudo aquilo que Uhum. na vida nós precisamos de equilíbrio para tudo, não é? Com equilíbrio, de facto, o digital neste momento pode ajudar-nos muito para quem trabalha muito nesta área, e nós especialmente, não é? Que trabalhamos sozinhos, ainda sem grandes equipas, vamos tendo os nossos apoios, mas é importante, de facto, sem dúvida nenhuma, fazer isto. Que bom. Então, este tema de hoje é maravilhoso É e tem-me maravilhoso. assim super, super entusiasmada. Vamos ver se conseguimos entusiasmar aqui as nossas Já pessoinhas conseguimos. que já É, estão aqui a juntar-se a nós.
o nosso pessoal está aqui a juntar-se. Tu consegues ver os comentários? Os comentários, não. Os comentários acho Ah, que não. Ui, não? prendeu-se-me aqui. Já está. Prendeu-se, estava aqui presa. Não, nos comentários não consigo. Mas tu Não, consegues, pronto. não é? Eu consigo, mas Tu, eu vou estar mais ou menos atento aos comentários e depois no final também ok. faço aqui uma revisão. E no final, depois, Sim, depois se as terminando, pessoas também pode ser. tiverem algumas perguntas ou questões que sejam, que sintas que faz, que é importante trazer e que as pessoas têm, claro que sim, para Deus. Exatamente, isso é. Eu acho Ainda bem que falas que, nisso. porque Aproveitamos mais já de para. uma, como eu estava a dizer, mais do que uma expressão muito bonita, Uhum. é o que é que isto significa na prática, não é? O que é esta coisa Exatamente, da consciência emocional no mundo que é tão digital agora, não é? Então eu exatamente. acho que é por aqui que nós podemos começar, se tu achares bem. Olha, mas sim, mas falando da consciência emocional, eu recordo-me sempre aquela Anabela, lá do início, que era eh, um poço de emoções, e é a mesma, pronto. Mas, sabes, aquela sensação de, quando eu olhava para quando eu te conheci, era a emoção à flor da pele. Tu sempre te consideraste, consciente a nível das emoções, ou isso aconteceu a partir de uma determinada altura? Só para que as pessoas, que há alguém que Ok. não perceba. Tu e as tuas perguntas de US$ 1 milhão, mas sim. Dá, ahm, não é? não, eu acho que não. Eu acho que a tomada de consciência daquilo que são as emoções e aquilo que me tem tão fascinada, não é? A inteligência emocional hoje em dia, e estou justamente a fazer formações nessa área, e os 5 domínios, segundo o Goleman, da inteligência emocional, que é justamente o primeiro passo e aquele que a autoconsciência e que é de facto perceber, como tu me Uhum. perguntas agora, que é, eu já tinha consciência das minhas emoções. Bom, nós sabemos que se estamos, como é que estamos, não é? Se estamos tristes, estamos zangados, estamos felizes, como é que nos sentimos. Mas consciência no sentido de perceber de como é que vou lidar com e onde é que elas me levam, essa não, essa sinto que é mais recente e que é um trabalho contínuo, amor. Eu acho que é Uhum. um trabalho, é um contínuo, é um constante, ou seja, a consciência emocional, ela é uma coisa que nós vamos desenvolvendo e aqui, especificamente no tema que vamos trazer hoje, ela tem outras características e outras dimensões. Mas dizer que tive sempre muita consciência das minhas emoções todas, não, eu sabia o que é que Não. estava a sentir, eu Até sabia o porque. que era, mais intuir. Eu acho que aquilo que tu me estás a perguntar tem mais a ver com a intuição, se sempre Uhum. tive, a intuição também não tive sempre consciência dela, achava que era uma coisa natural, mas também não, a intuição também não tinha, e mais que isso, era difícil para mim aceitar. Intuir coisas era assim uma coisa do além. Hoje em dia, intuir é uma coisa fácil, mas há 20 e tal anos era assim uma coisa estranha. É verdade, Estás a é verdade. intuir coisas, estás a intuir coisas. O que é isso? Tu estás é, não é? E por isso é muito interessante esta tua pergunta, que é quando é que comecei a ter a consciência e, por outro lado, a assumir e a não ter mais receio de mostrar, porque eu acho que é por aí. Esta tua pergunta também me leva para um outro lugar que é, eu achava que eu tinha que ser sempre forte e Uhum. que morria de pé, como as árvores, e as emoções não eram para se mostrar. E esta consciência das emoções, ela é assim uma das coisas mais maravilhosas que nos pode acontecer quando trabalhadas, quando tomada a consciência sobre elas e, acima de tudo, a responsabilidade. Uhum. Responsabilidade sobre as emoções que eu própria crio e que eu própria permito, não é? Exatamente. Mas Tu como. se eu vou por aqui fora, já saímos do Já. digital. Deixa-me Não, voltar para não, não, aqui. não. É também para fazer aqui o ponto. Mas não sei se te respondi. Diz-me se eu te Responder, respondi. respondeste, mas fazendo aqui só o ponto ao tema, ao nosso tema, sendo que, Hum, portanto, quando eu te fiz a pergunta, era neste sentido, eu considero-te, considero-nos, de alguma forma somos muito parecidos nessa parte, um poço de emoções, somos muito emoções, não é? Muita emoção, não é? E nós há muita emoção. Nós Um, sentimos muito, sim. sentimos Sim. muito, exatamente. Então, de lá, de uns anos, desde que nós nos conhecemos lá atrás, até agora, em que, trazendo para este tema, e eu dizia há pouco que eu sou mais do sentir, né? O gostar dos eventos com as pessoas, do abraço, do sentir, do tocar, Da penso que presença. também é muito exatamente semelhante. Como é que nós, hoje,
ou como é que tu, neste caso, olhas para esse teu fluxo emocional dentro do trabalho que fazes, que eu sei que fazes, no online, no digital. O falar assim, como nós estamos a falar. Será que essas Uhum. emoções, hum, será que o peso das emoções ou a importância das emoções ou a qualidade das emoções, são as mesmas? O que é que mudou? Ou será que não mudou nada? Olha, o que é que mudou? Não mudou necessariamente com o digital, ou seja, eu não sei se eu estou a conseguir atingir exatamente aquilo que tu me queres perguntar e se está a ficar claro para quem nos está a ver. Mas, em relação à forma como nós nos expressamos, eu acho que não mudou nada, nós estamos iguaizinhos, nós fazemos a mesma festa e temos aqui a mesma coisa, e se amanhã tu vieres a almoçar cá a casa ou eu for almoçar à tua, isso não mudou, o digital não mudou isso. O que eu acho que tu me queres perguntar neste aspecto é até que ponto é que a distância que o digital permite, eventualmente, impede as pessoas de sentir tanto? Será isso? Poderá ser por aí, sim, poderá ser por Será aí. mais... Sim. É? Porque assim, Porque... sabes o que é? Sinceramente, no fundo é isto. Eu, como eu gosto do sentir, como eu sei que tu gostas do sentir, como eu, e como eu É passei, importantíssimo. e como eu passei por esse processo também de adaptar-me mais ao digital, mais ao virtual, mais ao digital, e foi um processo, não é? Estes Sim, últimos anos obrigaram-me a isso. sim, E nada mudou, mas há aqui um circuito, há aqui uma conexão a uma emoção que é diferente. Não é diferente, faz-nos sentir, se calhar com mais leveza, em determinadas. Não sei se estou a conseguir fazer a pergunta, mas no fundo eu estou a lidar eu estou a falar contigo, estou a sentir o que estou a sentir, mas até que ponto é que esta emoção é sentida para nós da sim. mesma forma, sabendo que não estamos aqui em contacto direto, estás a perceber? É mais Hum. íntimo. Até que ponto é que nós conseguimos processar isso ao nível da forma como processávamos quando se estivéssemos fisicamente presentes? Entendes? Sentiste isso? Pensaste nisso alguma vez? Ou não? Olha, eu fui muito resistente quando a minha ligação ao digital e ao fazer sessões online, eu era super resistente, eu era aquela que dizia eu nunca vou fazer, porque não de todo, não é a mesma coisa. E não faz sentido. E depois veio a pandemia, não é? E aí foi a querida Cláudia Rodrigues que me tirou assim da cartola esta possibilidade e eu comecei aí a fazer cursos e depois não mais parei. E a diferença é que eu continuo a amar o presencial, eu continuo a sentir que o presencial ele é fundamental. Eu vou fazer um retiro daqui hoje é 27, faltam 15 Uma semana? dias. 15 dias? Hum, Boa. e, Já está e estou fechado? Já está desejosa, ou esgotado? seja, é Já a está esgotado? sensação, já Já está, já está esgotado. esgotado, já está esgotado, já está Tens esgotado. outro, mas tens outro para Já estou outubro, lá. não é? E Já tenho tens outro outro em para outubro, outubro. tenho outro em outubro, Muito bem. tenho outro em outubro, também já está a ficar preenchido. E, e essa emoção é impossível tê-la no online. Ok? O online eu acho que ele possibilita, eu acho que o mundo digital ele vem possibilitar hum, situações, possibilitar-me estar com pessoas que estão na Holanda, que estão em Inglaterra, que Uhum. estão no Algarve, que estão no Alentejo, que estão no Porto, ao mesmo tempo, e eu consigo estar com elas e acompanhá-las. Mas há uma certeza que o presencial é sempre o presencial e é impossível ser batido pelo digital. Eu não acredito nisso. Ou seja, eu estou aqui super feliz de estar contigo, mas se eu pudesse agora dar um abracinho e uns beliscos Claro. e apertar-te as bochechas, era a coisa mais maravilhosa de sempre. Por isso, o digital nunca vai superar. Agora, a questão é, ele adormece muito e pode trazer-nos aqui muitas ilusões. E essa é a minha preocupação em relação ao digital Exatamente. e este tema que nós trouxemos hoje, eu queria muito que fosse um alerta nesse sentido. Até porque, imagina, estás com alguém, vais fazer um retiro. Uhum. Agora, olha, falaste disso, vais fazer um retiro. O presencial, e o online muda muita coisa, não é? Eu estou Uhum. aqui se trás de um ecrã e nós, se trás de um ecrã, vale o que vale, dizemos o que dizemos, mas é no presencial que nós sentimos as pessoas. Então não me passa pela cabeça que seja a mesma coisa, fazer um retiro de 3 dias
posso estar aqui a ensinar, mas aquilo que tu recebes no presencial, o abraço, a emoção, o sentir, tudo aquilo que se pode promover, não tem rigorosamente nada a ver. Não tem nada a É ver muito exatamente. importante, não, é muito importante estarmos no presencial e tu vais ter um festival maravilhoso. Diz-me lá, como é que tu fazias o teu festival online? Se tivesse que ser, fazias, mas Não não fazia, era a mesma coisa. não fazia mesmo. É que não fazia mesmo, nem o festival, nem as jornadas, nem os retiros. Não, As não. nossas jornadas maravilhosas, como é que, de facto, tu podias estar aqui, nós entrávamos uns, saíamos outros. Não. É uma boa forma de levar mais informação ao mundo. Mas, por favor, não prescindam de conhecer Uhum. pessoalmente, de sentir as pessoas com quem vão fazer trabalho. Isto, para mim, é fundamental. É Verdade. muito Sabes que, importante. Num momento ou noutro, as pessoas têm que nos vir conhecer. Estejam lá elas onde estiverem, estejam exatamente. em que países Exa- estiverem, tem que ser. Tem que haver um momento em que nos temos que conhecer e estar juntos. Tem que Exatamente. ser. E é isso mesmo, é assim por baixo em relação a isso. Deixa-me só responder aqui. A saudade, diz, o Joaquim acha que poderá haver mais leveza nas emoções no digital. Não será leveza no sentido. É leveza, portanto, quando nós estamos fisicamente, há uma profundidade, há uma conexão maior quando estamos fisicamente. Quando estamos no virtual, é como a Anabela estava a dizer, nós estamos atrás de uma câmara, vocês só me estão a ver aqui, não é? Não sabem o que é que eu tenho vestido por baixo, se estou de pijama, se estou de cuecas, ou sabe de qualquer Eu maneira. posso levantar, que eu estou de vestidinha. Eu também consigo, eu Mas também sim, mas é consigo. isso. Detrás da câmara, não Exato. é igual. Não é igual. Nunca será. Nunca será. Portanto, essa Eu, leveza, eu acho que é maravilhoso por podermos estar com as pessoas assim ao vivo e para quem está muito distante, mas nunca poderá substituir. verdade. Sabes que eu há pouco, há uns dias atrás, marquei um retiro para o Gerês. E aquilo que me fez, eu não tinha pensado fazer eu já tinha na agenda programado esse retiro. Mas aquilo que me fez vincular-me à força de fazer acontecer esse retiro foi exatamente essa necessidade da natureza. Eu estou a falar por mim, não estou a falar pelo movimento em si. É a natureza, é estar com as pessoas que vibram na mesma frequência, é pôr a mochila às costas, fazer aquilo que tu sabes que eu gosto de fazer. Portanto, o virtual nunca nos pode trazer estas coisas. Ou Não, fazer o caminho de não, Santiago, ou outra não, coisa qualquer. não. Portanto, daí o peso conta e medida, não é? E tu estavas É uma a ferramenta maravilhosa, mas nunca pode substituir. Ou seja, eu acredito eventualmente num híbrido, ok? Tipo, Uhum. tens que dar uma formação, tem que ser mais tempo, as pessoas precisam de tempo para integrar, são 6 meses, ok? Façamos, ou 9 meses, mas sempre com uma parte híbrida, ou seja, sempre com uma parte presencial em que as pessoas se conectem, porque nós somos isso, nós não Uhum. somos ilhas isoladas. Nós Uhum. o grande desafio dos seres humanos é justamente o relacionamento, então não podemos de todo quebrar isso. E quando é que achas, dentro desta linha de conversa, quando é que achas que poderão surgir alertas ou como é que podemos identificar? Há muitos, temos muitos alertas para Temos identificar. Eu fiz preparar. aqui um script mental para te trazer, daquilo que tu me tinhas dito que era importante trazermos e que era a tua intenção para hoje, e a minha intenção é estar aqui ao serviço e ao serviço daquele que é o teu sentir, por estás a fazer também estes diretos tão bonitos. Eu ainda não consegui assistir a todos, mas tenho estado a acompanhar e estar à altura deste trabalho maravilhoso que tu estás a fazer também me levou aqui a criar alguma coerência para te trazer algumas questões. E quando comecei a pensar nisto e através do tema da live, um, a minha primeira questão foi: o que é que nós queremos dizer quando estamos a falar deste título que falamos? Porque, na verdade, ela é uma expressão bonita, como eu dizia há bocadinho, não é? Mas o que é que ela realmente significa? E para mim, a consciência emocional, neste contexto digital, ela é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo também muito exigente. Porque a primeira coisa que nós precisamos de fazer, quando nos vamos colocar online, é perguntar-nos a nós: o que é que em mim está a pedir esta conexão? O que é que em nós está a pedir para ser visto? O que é que eu e tu queremos mostrar ao mundo ao estarmos aqui hoje? O que é que está em nós a pedir para ser reconhecido, para ser partilhado?
Até que ponto é que a nossa maturidade em termos de sabedoria, de tudo aquilo que nós já vivemos nas nossas histórias, vai estar aqui presente. E é tão importante que quem nos está a ouvir, quando vai ouvir alguém, também tenha estas perguntas presentes, porque não é só, porque é tão fácil hoje em dia vir aqui e dizer umas coisas bonitas, ou até estar a ler umas coisas bonitas, ler qualquer coisa e fica tão bem, e este lado do virtual e do digital tem esse perigo. Porque de repente tu ganhas uma imagem, mas depois tu não conheces a pessoa, tu não estás com ela. Tu não estás com ela um dia inteiro para a ver agir. Porque só falar das coisas e não haver presença pode ser complicado. Então é através desta presença que nós dizemos agora que nós transformamos vidas e inspiramos outras vidas. E eu e tu inspirámos-nos não foi no digital, foi onde? Foi justamente na presença, foi num retiro maravilhoso que fiz contigo, em que de facto o sentir esteve ali, essa Ah, consciência cada emocional vez, estava lá. cada vez, cada vez que me falas nesse retiro, vem-me uma imagem tua, envolvida num vestido assim gracioso, parece é uma rede inventada. Não sei, foi uma noite especial que nós fizemos. Estávamos só os dois, não é? Naquela noite. Sim, sim, E então tu sim. estavas vestida com uma rede. É essa imagem que me veio assim. Estávamos todos fotogénicos, não é? Claro, era festa. Aquilo foi mesmo vivência, aquilo foi mesmo. Sempre os retiros Exato. do Mundo da Fonte foram sempre muito intensos nessa parte. E, Sim, mas, sim. mas voltando aqui ao nosso tema, quais são Mas sabes que é os. exatamente isso, que é assim, quando nós estamos aqui no digital, tudo o que é digital, não é? Nós estamos constantemente a ser estimulados por algo externo e Uhum, ali o que estava a acontecer era presença, era conexão. Era, na verdade, uma proposta tua, era um retiro de silêncio, onde havia momentos em que eu podia expressar-me, e lembro-me perfeitamente desse momento de eu tinha que usar alguma coisa para expressar o que eu estava a sentir, e lembro-me perfeitamente de ir buscar uma rede, porque era, na verdade estava oculta, mas ao mesmo tempo conseguia ver para além do oculto, e portanto foi tão bonito. Mas e quando eu digo esta presença, eu nem sequer estou a falar daquela coisa da espiritualidade abstrata, eu estou a uhum, falar de presença para nós, para o nosso corpo. Um, a atenção a nós, ao nosso cansaço, à nossa fome, à nossa necessidade de descanso. Isto tudo precisa estar presente, é esta presença, e eu acho que no digital isto perde-se muito. As nossas necessidades básicas não são atendidas, porque o digital tem este perigo, que é ajuda-nos a fugir de cuidar de nós. Nós estamos ali muito, uhum, é tudo uhum. muito estímulo externo. Não é interno, não vem de dentro. E isto é muito sério. Eu acho que isto pode. Olha, a primeira coisa que eu acho que traz complexa, estavas-me a perguntar, são os níveis de comparação, sabes? São altamente desafiantes. E eu vejo isto nas consultas, vejo isto com as outras pessoas e vejo por mim também. Houve uma fase em que eu tive que dizer, ok, vou cancelar, não quero saber mais o que é que as pessoas todas da minha área estão a fazer, porque é uma tendência. É, A comparação, é. ela não nos leva a lado nenhum. Nós precisamos de reconhecer os nossos valores, e se é isto que ensinamos às pessoas, temos que o fazer, e e andarmos completamente, constantemente a medir por aquilo que vemos projetado dos outros nos ecrãs, pode ser perigoso. E é importante perceber que não tem, aqui no digital, nós somos avaliados através de uma coisa eletrónica. As pessoas, aqui não há o abraço, aqui Uhum. o gosto de ti não tem aquele mesmo peso. Aqui os likes e a quem somos mostrados é um número, é um ícone, é um algoritmo, é uma máquina que está por trás disto. Então nós entramos na rede e vimos o que é que o sistema selecionou para nós, que é outra coisa terrível, que me faz imensa confusão. Aliás, vou-te contar, é muito curioso. Há, na semana passada, faz amanhã 8 dias, estava a dar formação de inteligência emocional e estávamos a falar de filmes e de situações específicas e de parábolas, e de repente alguém pega no telemóvel para fazer uma pesquisa acerca de um filme do qual estávamos a falar. E imediatamente não acabou de. Estava estupefacto porque não acabou de escrever o nome do filme e já estava lá escrito. Ou seja, há aqui a rede, que não é a rede da espiritualidade, há uma rede que está É atenta verdade. a tudo aquilo que nós fazemos. É E se nós não assustador. estivermos atentos, pode assoberbar-nos. Então é muito importante tomar esta consciência de um,
que ainda que nós possamos sentir que temos acesso a tudo e que é maravilhoso, como nós estávamos aqui a dizer há bocadinho também, por favor, meus amores, podemos estar a ser limitados pela máquina, pelo digital, ou seja, quando Exatamente. eu internet ou uma rede social, aquilo que me Uhum. mostra a mim não é o que mostra a ti. O que mostra à Uhum. minha mãe, que vive na mesma casa que eu, não é a mesma coisa. Ou seja, o que mostra ao vizinho não é a mesma coisa, então há um padrão. Aquilo que nós fomos pesquisando, aquilo que supostamente nos interessa, vai estar lá. Então somos Exatamente. assoberbados por um padrão criado por algo externo a nós. E é assustador. É assustador pensar que nos perdemos daquela magia de tu me dizeres, como naquela noite, olha, agora vais ter que expressar as tuas emoções sem expressar. E portanto não havia digital que me salvasse naquela noite. Eu tinha que ir à procura de alguma coisa que falasse de mim, que falasse do meu sentir e que não fosse isto tudo. Uhum. Então, é isso que eu quero transmitir, é que ainda que possamos sentir que tenhamos acesso a tudo, na verdade nós estamos muito, muito limitados. Limitados à nossa história, limitados àquele padrão que vamos pesquisando e se não tivermos, se não tivermos atentos, isto pode-nos engolir, claramente, sabes? E quando eu digo engolir é tirar-nos aquela capacidade maravilhosa de ir para dentro, porque vamos Exato, estar sempre fora. a capacidade de ir para dentro e também a capacidade de continuarmos a ser a fonte, né? A fonte, eu muitas vezes, e falámos já várias vezes disto, eu, Sim, como sabes, né? Como tu também, mas eu, de uma forma muito própria, meti na cabeça que eu tinha que desenvolver uma série de estratégias, de o meu próprio método e por aí fora, e as pessoas dizem, mas tu fazes uma formação assim, ou faz, e eu, não, eu quero seguir a minha fonte, quero seguir a minha visão. Quando esta realidade começa ficar mais acesa da inteligência artificial, em que eu não sabia. Houve. Eu no chat GPT, por exemplo, falando aqui a nomes, não sei se nos vão cortar alguma coisa, mas isso também não interessa, estamos aqui para falar das coisas. acho que não, acho que não. Eu quando tomei consciência da dimensão, quando alguém me dizia: eu estava a conversar com o chat, não sei o quê", e eu nunca na vida me dediquei a isso, foi preciso eu ficar sem o micro com um problema no computador, porque que fiquei sem, tive que agarrei-me ao Canva e não sei quantos, e foi aí que eu: "Espera aí, deixa eu espreitar". Quando eu espreitei e fiz um comentário aqui em casa, assim, na brincadeira, e de repente surge ali: "Uau, parece que estão a adivinhar, parece que estão ali não sei quantos olhos a perceber o que é que nós vamos perguntar Sim, e a informação está lá toda". sim. E de repente tu ficas: onde é que fica a nossa essência mais pura? Onde é que fica a originalidade? Para que porque nós Amor, estamos já dizia o preparados. Jung, lembras-te? O grande psiquiatra pensador profundo do século XX. E deixou-nos aquela frase famosa que é: olhas para fora, adormeces. Olhas para dentro, acordas. Se tu não olhas para dentro, se olhas para fora, tu vais estar adormecido. Então, vais estar sempre a comparar-te, vais estar sempre a interpretar aquilo que faz o outro. Então, voltamos à questão do estado de alerta, que é um estado que não nos interessa. Cada Uhum. notificação é um microalerta. Yeah. Cada silêncio de uma resposta que não vem é mais uma Uhum. microinterpretação de se calhar, Uhum. então ficamos ali a fazer filmes. Os likezinhos são as micro-recompensas, não é? Põe, É, tive um like, tive 2 likes. Como assim quantos likes tem? Não importa. não Então o que é que importa. isto tudo? Isto são estímulos emocionais que são microativadores, na verdade, do nosso sistema nervoso central. É E que muito parecem, importante. isoladamente, assim, de repente, parecem coisas inofensivas, mas Uhum. acumuladas, Joaquim, eu vou-te dizer, preocupa-me, especialmente naquilo que vejo também nas crianças e nos adolescentes, não é? E é A aqui que questão é nós podemos essa. realmente começar a falar do cérebro humano. Mas Exatamente, a diz-me, questão aqui diz-me. é essa. A questão aqui é as crianças, os mais, carentes, as pessoas que estão sozinhas, as pessoas que não têm esta consciência tão ativa, pá, de repente tomei consciência disto, Parece um quando mundo comecei a perceber, maravilhoso. Sim. é, elas vão ficar envolvidas, elas vão começar a ser manipuladas, vão enredar-se naquilo e perdem-se. Não, mas nós vamos, Não, nós vamos ajudar, nós vamos ajudar. Até porque vamos já trazer, cá hoje estamos estamos. aqui a fazer isto, amor. Estamos a trazer isto, que é o Pronto. nosso cérebro, ele adapta-se aos Uhum. estímulos, ok? Uhum. Então, não é que ele não esteja sempre, ou que ele não suporte, na verdade, os estímulos constantes, mas tem uma tendência natural para se adaptar.
não é? Nós somos animais de hábitos. Então, Uhum. quando há excesso destes estímulos que são intermitentes, esta recompensa, esta ausência, esta Uhum. comparação, esta validação, eu fiz, o outro fez, quem é que está a fazer? O sistema emocional, ele fica reativo. E Uhum. quando nós ficamos reativos, o que é que acontece? Ficamos muito menos conscientes. Não, Uhum. não, não nos damos conta do que é que está a acontecer. Então reagimos muito mais. Então o problema talvez não seja tanto o digital, eu diria, é a forma como o digital, sem consciência, nos coloca nesta ativação. Nós temos Exatamente, que exatamente. parar esta ativação, mas tem que ser consciente, porque isto, querido, eu vejo isto a ter impacto nas relações, no foco da pessoa, nos níveis de maturidade que as pessoas vão atingindo, nos próprios resultados, na saúde, é assustador. Não pode ser. Nós Não, temos concordo. que ser responsáveis, que eu acho que é o primeiro passo sempre da responsabilidade, o estarmos aqui presentes. E tu hoje de manhã dizias-me a dada altura que como é que o que é que estamos a sentir no online? E eu acho que é de reformular. Eu acho que mais do que aquilo que estamos a sentir é o que é que nós estamos a viver. Porque Uhum. nós não estamos a viver as ditas emoções, como tu me dizias há bocadinho. Então eu acho que vivemos tipo em exposição constante, como é que eu estou, se eu estou bem, não é? Tipo, não era tão importante. E passou a ser, porque nos comparamos muito mais, porque o estímulo ele é constante. E é preciso ter atenção a isto. Nós nunca vivemos assim. Nós temos três bases consolidadas, investigadas, e eu ultimamente tenho estado fascinada com isto, sabes que fui fazer a tal da pós-graduação justamente por este fascínio da neurociência evolutiva, da psicologia cognitiva, e aquilo que eu percebi é que o cérebro humano, ele evolui, mas nós evoluímos em ambientes ah, com baixa densidade destes estímulos artificiais. Ou seja, Uhum. ao longo da nossa vida toda, isto é muito recente, o digital é uma coisa muito recente. Nós, ao longo da nossa evolução, vivemos e fomos evoluindo em contextos mais naturais, Uhum. interpessoais, ritmos circadianos. Os ritmos eram completamente diferentes, não era como agora. Os nossos estímulos eram muito mais físicos, muito mais Uhum. presenciais. E agora não é assim. Então, o cérebro ele não vai conseguir continuar a evoluir, e este é o meu receio, mas eu também acredito que nós vamos Exatamente essa conseguir questão. mudar isto, Eu acredito não que, é? pois, porque mesmo é que é importante falarmos, trazermos este tema aqui, né, e falarmos dele, porque lá está, quando uma coisa somos nós que temos esta consciência, que estamos neste foco, estamos Quem não nesta tem prática. precisa desta ajuda. Nós eh, precisamos trazer isto eh, para a pessoa dizer, pá, caramba, realmente, como é que eu posso mudar isto? Não é? Como é que eu posso fazer sabes diferente? sabes Porque o que cérebro ele não evolui com isto. Nós temos constantemente não, notificações, o feedback. Gostam ou não gostam? As comparações, o que é que eles estão a fazer? As recompensas. Será é que eu vou verdade. ter? Será que eu vou receber mais do mesmo? Então, eu juro, às vezes eu penso, eu não quero mais saber disto, eu vou cancelar as redes sociais, mas não dá, né? Porque as pessoas encontram-nos por É, aqui. Então, como é que se faz? mas sabes que muitas vezes também me debati com essa questão, mas sempre quando tu olhas para as mensagens e vês chegar mensagens das pessoas a dizerem obrigado pela tua mensagem, pela tua reflexão, e tu vês que tem pessoas do outro lado, é impossível tu largares. Então eu comecei já há muito tempo, o telefone está desligado, portanto não tem desligado no sentido em silêncio. Não há Sim, sim, notificações tem que de ser. sonora, tem que ser, porque senão Isso, não tínhamos vida, não é? sim, E esta sim. questão, por exemplo, a questão da comparação, que é perfeitamente natural que nós, como seres humanos, tenhamos essa tendência, seja um facilitador, seja um terapeuta, seja uma pessoa comum, seja quem for, porque na verdade nós procuramos sempre modelos, né, instintivamente modelos Claro. para para E evoluirmos, não há para nada crescer, de errado para nisso. melhorar. Não há nada de errado em Exatamente, querer nos inspirar. Uma coisa é exa inspirar, outra coisa é comparar. e a propósito disso, agora falando aqui, a propósito disso, ainda o outro dia estava a comentar com alguém, bem próximo, sabes o que é? E acho que também já comentei isso contigo. Há uns anos atrás, há 20 e tal anos atrás, era só eu, o Joaquim e a Anabela praticamente, e mais uns quantos, a falar da meditação, a falar destas coisas. Agora, de repente, há 500.000 pessoas a fazer isso. Toda a gente faz. Uau! Exatamente. E uau, que bom! Pronto, pensamos assim. E depois, isto sou eu a pensar comigo. Então, onde é que tu ficas? Tu vais continuar a fazer a mesma coisa? Não. Isto eu a falar comigo. Se isto é certo ou errado, para mim é o que é válido. É o que Não é. não pode fazer a mesma coisa, quando se eu há 20 anos já estava a Ok. falar disso,
eu tenho que dar um passo à frente, no sentido de dar o passo dentro de mim, seja em mais humildade, seja em mais inteireza, seja em mais verdade, seja em que sentido for. E isto, associado aqui ao mundo digital, é muito importante porque há muitas pessoas, há terapeutas e há pacientes que por assistirem, por estarem tão ligados a esta ideia de cura através do digital, através dos cursos, através de tudo aquilo que nós fazemos, e contra nós estou a falar, mas é a importância de sentirmos fisicamente e nos ligarmos à essência. Mas é muito fácil, Joaquim, eu estou sempre a dizer, por favor, antes de escolherem um terapeuta, ou um coach, ou um mentor, ou o que lhe quiserem chamar, que é indiferente, porque agora os nomes já são todos iguais, já somos É. todos a mesma coisa, e de repente É. uns fazem isto há 25 anos e quem faz isto há 5 semanas é a mesma coisa, e não vale a pena guerrear com isto. Eu lembro-me sempre do grande ensinamento que recebi de Jesus há mais de 20 anos, e que é, não reclames, vai lá e faz diferente. Uhum. Claro que é muito cansativo e o nível de esforço que eu e tu hoje temos que fazer para mostrar às pessoas o nosso trabalho não tem nada a ver com aquilo que nós fazíamos antigamente. Mas isso Uhum. também faz com que nós tenhamos que nos melhorar. Claro. E agora, o que fica do outro lado é a responsabilidade de quem nos está a ouvir e de quem vai à procura de um mentor, de um coach, de um terapeuta, quem faz o trabalho desta área, por favor, vão ver há quanto tempo é que estas pessoas trabalham nesta área, vão perceber que formação é que fez, vão perceber quais são os testemunhos, onde é que estão os Uhum. testemunhos do trabalho destas pessoas, onde é que estão pessoas a dizer eu já fiz alguma coisa com esta pessoa e não é que a pessoa é maravilhosa, porque eu estou sempre a pedir aos meus alunos, não vão lá dizer que a Anabela é maravilhosa, porque isso é fácil, vão lá É. dizer como é que transformou a vossa vida. O que é que fez? O que é que realmente aconteceu? E é isso que Uhum. depois as pessoas têm que, já que há digital, então aproveitem o digital no bom sentido, que é o digital para ir ver, porque antigamente não havia digital, portanto era eu sozinha a dizer, olha, eu já ajudei imensas pessoas, sim, mas onde é que elas estão? Agora nós temos, tu tens páginas de testemunhos, eu tenho páginas de testemunhos, nós temos dezenas, centenas, milhares de pessoas que já passaram por nós e que a sua vida se transformou, então vão, por favor, ver isto. E isto não é dizer, mas então quem começou agora não tem valor nenhum. Não, claro que tem, mas a seu Uhum. tempo também terá o seu retorno, como nós tivemos. Há Claro. um tempo para tudo. Tudo tem um tempo. Uhum. Então, É esta isso coisa mesmo. do agora somos todos terapeutas e fazemos todos o mesmo, entretanto, acaba por colapsar. Mas sabes que eu também tenho sentido e tenho recebido esse feedback um, quando a coisa não está bem alinhada, dura ali um tempo, mas não tem como Sim, subsistir nem como sobreviver. exatamente. É E isso que depois funciona. fica-me aquela dor de, então, mas e as pessoas que foram lá e que, ok, tiveram que ser responsáveis, também têm que ser responsáveis por aquilo que escolheram. Claro. E se de repente escolheram porque era mais económico ou que era, enfim, era aliciante por algum outro motivo, então sejam responsáveis também pelo resultado e não vão só dizer, porque há muitos charlatões, só usar porque alguém vai lá. Claro, exatamente. Então, Exatamente. É essa a maneira. sejamos todos responsáveis, assim como somos pelo digital, sejamos também ao escolher quem queremos que sejam os nossos mentores e os nossos guias. É muito importante Eu acho que isto é e fundamental. é fundamental. E a questão aqui, esta questão que eu estava a levantar, sobretudo para quem está a dar o primeiro passo, os primeiros passos neste, como terapeuta, como facilitador, que sei que algumas das pessoas que também nos estão a ouvir Sim, estão e neste cheias de projeto. valor para o fazer, e Exatamente, nós estamos aqui exatamente. para os apoiar. Claro. É importante também percebermos que tudo tem o seu tempo, é verdade, mas que quando nos comprometemos, nós neste papel, o compromisso, o vínculo com a responsabilidade, com o crescimento, nós parece, eu uso sempre esta expressão, eu sou aprendiz de mim mesmo, eu tornei-me aprendiz de mim mesmo, e serei aprendiz de mim mesmo até acabar esta parte, esta passagem aqui. Mas, ao olhar para esta panorâmica toda, ao olhar e perceber que há um movimento de pessoas que ainda estão adormecidas e que se deixam levar pelo mundo Sim. digital, pelo bonito, As pelo soluções pelo que é fáceis, sim, as sim, sim. soluções fáceis. Ah, é assim, está tudo bem, porque para aí é exatamente o que estavas a dizer. No meu caso, no meu núcleo, na minha rede, na minha frequência, vão estar aquelas pessoas que estão a vibrar comigo. E é Estão na tua preciso vida, confiar nisso. exatamente. É preciso trabalhar essa estrutura para nos mantermos firmes, porque vai haver momentos, e já houve momentos, e contigo também já houve momentos de certeza assim, em Claro. que
ao fechar um ciclo, ao passarmos para outro ciclo, de repente olhamos à volta e sentimos que a coisa está a mudar. O tipo de pessoas que está a vir é diferente. Isto é maravilhoso, nós temos a capacidade Sim. de São cada sublinhar vez este mais movimento. conscientes. Hoje Sim, em dia as exatamente, pessoas vêm, já sabem de que é que vêm à procura também, sabe? exatamente. Eu já sei que esta área da minha vida não está bem, eu já sei que esta área precisa da minha atenção. Então é aqui, mas é aqui que é tão importante, aquilo que nós estávamos a falar do digital, e é, nós sabemos que a saúde mental, ela está a ser afetada quando a ferramenta do digital Uhum, ah, passa a ser o nosso regulador emocional, ou seja, uhum, quando as pessoas usam o telemóvel, não para lidar com aquilo que sentem, para não terem que pensar, ou seja, eu vou estar aqui e não vou pensar, não vou lidar com o que eu sinto, e uhum, aqui é o que é importante, ou seja, não é o digital que cria o vazio. O claro. vazio o digital impede-me de escutar, e sem escuta, obviamente, eu não tenho regulação, mas eu posso ser eu a escolher o que é que eu quero ir buscar. E aí sim, é como teres uma fruteira plena de todas as frutas maravilhosas especiais para experimentares, mas ires lá com consciência. E saberes que algumas são mais amargas, outras picam, outras têm outra forma, outra textura, outros sabores. Responsabiliza-te por cada coisa que fazes, mas vai lá com esta consciência, não é simplesmente ah, entrar diretamente para as redes e o que vier vai alimentar-me e esquecer-me das minhas necessidades básicas. Mas sabes uma E coisa? sabes, Deixa-me dizer, diz. és maravilhosa. És maravilhosa, tá? Agora tenho que dizer, és maravilhosa. Não, sério, Muito, eu já te muito. conheço há alguns anos e tenho acompanhado o teu percurso e é muito bonito ver-te a crescer, né? Como todos nós crescemos, mas é muito bonito e estás maravilhosa, és maravilhosa, maninha do coração. Tenho muito Meu, orgulho em ti, por tudo aquilo que tens feito, por tudo aquilo que estás a fazer, por tudo aquilo que eu sei que ainda vais fazer e que vamos fazer, né? Porque vamos, tem o seu tempo vamos e fazer. vamos fazer, vamos fazer. Há coisas a nascer aqui na manga, depois já vemos de falar. Sim. Mas pronto. Minha querida, então, Guita Fest, já estamos quase a terminar aqui o nosso tempo, deixa-me só aqui abordar o Guita Ai Fest. meu Deus, ai meu Deus, são 21 e 50. Eu não acredito. Pois é, o tempo passa rapidamente. O Guita Fest, tu vais estar lá connosco. Bom, Vais levar. Qual é o tema que vais levar? Se vou levar quiseres. este tema que me tem apaixonada agora e que tem a ver Exatamente. justamente com esta questão da inteligência emocional e que é o percebermos, e estou inclusivamente a fazer neste momento formação corporativa com base nisto e estou tão apaixonada porque foi esta percepção de que quando nós usamos os 5 domínios, no sentido de eu reconheço as minhas emoções, eu escolho como é que eu quero lidar com cada uma das minhas emoções, eu vou-me focar e vou perceber o que é que eu vou desenvolver em mim. Aqui já estamos a falar de caminhos neurais. Depois vou desenvolver a empatia. E quando é que eu desenvolvo a empatia? Quando eu me responsabilizo, quando eu começo a perceber quais é que são as minhas tendências e os meus comportamentos, eu consigo mais facilmente apoiar os outros também e ter a tal empatia, a tal parte empática que agora está muito na moda e que é muito importante também sabermos o que é que quer dizer. E depois, finalmente, desenvolvemos as competências sociais. E isto, para mim, é quase como eu já desenvolvi aqui uma banda desenhada com andar de bicicleta. Primeiro, tu percebes, vês uma bicicleta, nunca viste na vida, não é? Com uma emoção, não é? A tua primeira emoção. Mas o que é isto? Para que é que isto serve? Duas rodas de pé, e tal, ficas ali um bocadinho a equilibrar-te. É quando vem aquela tua emoção e tu ainda não sabes exatamente o que é que vais fazer com ela, mas é claramente uma emoção. Está ali para ser trabalhada. Depois, entretanto, dizes, ok, agora já sei, estou a sentir-me assim, o que quer que seja que estás a sentir. Agora eu vou lidar com isto. Como é que eu escolho? Quando eu reconheço a minha emoção, eu já não vou agir de forma abrupta, imediata. Eu vou agir, não vou reagir, aliás, eu vou agir. E depois vou criando todas estas dinâmicas em mim. E é aqui que eu me torno na tal pessoa com quem eu adoro dormir e que sou eu própria. E que é isto que eu gosto de ensinar a toda a gente, que é amem, por favor, a pessoa com quem vão dormir. E há pessoas que me dizem, mas eu durmo sozinho. Não dormes nada, dormes contigo. Antes Exatamente. de dormir com a outra pessoa, tu vais dormir contigo. Bem, então, lembrem-se, É disso que Guita vamos falar, Fest. né? Desculpa?
É isso que vamos falar em agosto. Nos domínios da inteligência emocional e de que forma é que ela nos pode ajudar no dia a dia, nas coisinhas mais básicas. É essencial, que é muito importante. Guita Fest, Festival Essência Expressão Humana, dias 21, 22 e 23 de agosto, nos Motrinos, Freguesia de Monsaraz. Os bilhetes, a primeira fase dos bilhetes já está disponível. Se quiserem adquirir por um valor simpático, deverão fazê-lo o mais rapidamente possível, exatamente. E, portanto, vamos ter palestras, vamos ter oficinas, vamos ter meditações, vamos ter música, vamos partilhar, vamos criar um encontro de família, ao fim e ao cabo, é aquilo que eu pretendo também com o Guita Fest, é tornar, fazer com que este festival seja um reencontro, não é? Vamos fazendo retiros ao longo do ano e não sei quantos, mas o festival é um ponto de encontro de todo, que possamos rir, comer, dançar, saltar, ficar a observar as estrelas lá nas antas, fazer caminhadas noturnas, fazer o que nos apetecer, também dentro do programa. E a nossa Belinha vai lá estar também para nos brindar. Vais lá estar a partir de sexta-feira ou vai estar. Eu quero estar lá o tempo todo, a minha intenção é estar lá o tempo todo, Pois, quero nem é? usufruir. Quero estar ao serviço, mas também quero usufruir. Exatamente. Meu moço, o que é que poderias dizer às pessoas, agora para terminar mesmo, isto connosco, a conversa nunca acaba e acho que temos que montar aí Pois um não, eu, canal, nós, os dois, eu ou acho que uma nós coisa tínhamos que, assim. sim, fazer vários. Fazer vários Pois, diretos, não precisamos de fazer só um, podemos fazer muitos. Podemos fazer pois. uma sequência, Não, mas com olha, temas que as pessoas nos podem propor também. sabes que agora de repente aqui surgiu estas coisas que surgem naturalmente. Imagina um canal, sim, um canal de passar ao YouTube, ou seja, o que for, fosse o que fosse, em que nós os dois damos a cara por todos estes temas, ou todos os temas que fazem parte de Sim, nós. que as pessoas queiram trazer ou Exatamente. perguntar, Acho que que acho nós que é saibamos, não interessante, sabemos tudo, como é evidente, claro. mas E sim, por isso mesmo. E trazer pessoas que saibam para nos ensinar, para nos mostrar, não é? claro. Eu penso que há uma coisa que também nos caracteriza aos dois e da qual eu me orgulho muito. Também me faz orgulhar quando vou dormir comigo, e que é a nossa humildade. E eu acho Uhum. que isto foi também aquilo que nos ajudou a atravessar estes tempos de muita gente, de muitas mudanças, de muito, é esta humildade e esta capacidade de adaptação e de dizer, ok, eu vou aprender, ok, eu ainda não sei, ok, vamos aprender juntos, ok, vamos de mãos dadas. E eu acho que é por aqui. Eu acho que isto é claramente, se tivesse que deixar assim uma mensagem final, seria em primeiro lugar, sejam humildes para aprender mais, para ouvir mais, para não estarmos cheios de nós e nos ouvirmos mais. E depois, em relação ao mundo digital, olha, se desse lado estás aí e te sentes assoberbado com tudo isto, a primeira coisa que eu recomendo é não te culpes, ok? Não é uma fraqueza estar aí desse lado, é normal, é um sinal, e é um sinal de que talvez estejas tempo demais, há muito tempo a reagir em vez de escolher, mas este pode ser o teu momento de escolher, de fazer diferente, de decidir consumir, porque é importante, porque traz tanta informação e é tão maravilhoso e podem ser ajudas valiosíssimas, como dizia o Joaquim há pouquinho, mas usa o digital para te ouvires também a ti. Então vai com as perguntas, o que é que eu vim aqui fazer hoje? O que é que eu vim aqui procurar? Para que é que isto me serve? Quem é que está por detrás desta mensagem? Eu lido muito com isto aqui em casa, que é, eu li no Facebook que, uma história qualquer, eu digo, mas quem é que estava a dizer isso? Não sei, como assim não sabes? A fonte, meus amores, eu tenho aqui escrito no braço, nós os dois somos apaixonados pela fonte, não é dessa fonte, mas meus amores, por favor, a fonte, com quem é que eu me quero inspirar? Com quem é que eu quero ir de mãos dadas? E eu, Joaquim, quero ir contigo, quero ir de mãos dadas contigo. E eu já Bora lá, estou com meus bora dados lá contigo. fazer isto. Meu amor, gratidão imensa por estares na minha vida, por fazeres Ela, parte. gratidão. E sei que de alguma forma, muitas vezes nós não falamos por palavras, mas as nossas almas estão ligadas de tal forma que às vezes basta um sinalzinho, já lá estamos, não é? Já lá estamos. Um grande beijinho, minha querida. Obrigado pela tua
colaboração, pela tua entrega a tudo aquilo que Estou fazes. aqui, estou aqui ao serviço do que puder ser útil, seja para quem for, juntos, cada um da sua vez. Bora lá fazer festivais, bora lá ajudar as pessoas, bora lá naquilo que nós soubermos, porque fica sempre esta questão: não sabemos tudo, mas podemos ir aprender tudo. Exatamente. Um grande Há um beijinho, amor. universo, sim, à nossa espera. Beijinho, meu amor. Fica Dá bem. um beijinho aí à Já. nossa Idalina, está bem? Dá um beijinho à mamãe, está bem? Por Vou mim. dar. Ele deve estar a ouvir-nos. Beijinhos, mamãe. Beijinho, Beijinhos mamã. nós. Beijinho, mamã. Beijinho, mamã. Ela deve estar a Tchau, ouvir-nos. meu amor. Beijinhos para vocês todos. Obrigada. Obrigada por Obrigado, estes querida. Até minutos já. que já ultrapassaram os 45 possíveis, mas foram com muito amor. É só um até já. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, meu amor. Até já. Até já. Até já. Bem, mais um Guita Flow espetacular, maravilhoso. Entretanto, a nossa Belinha vai ver aqui as mensagens. Também passei aqui, deixa-me só voltar aqui a passar os contactos da Anabela, mas basta colocar a Anabela no Face, aliás, vocês a maior parte já a conhecem. É muito importante estarmos juntos, esta luz de frente faz com que os olhos fiquem assim meio brilhantes. É muita emoção, é verdade, não estou a dar uma desculpa, mas estou a reparar que a luz da frente, esta luz intensa, faz com que os olhos estejam sempre a chorar. Mas, além disso, é muita emoção, é muita entrega, é muita verdade nestes passos, no Guita Flow, e mesmo que estivéssemos aqui às escuras, de certeza absoluta que faríamos chegar a mensagem. Um grande beijinho, Anabela, Marinha do Coração. Um grande beijinho a todos vocês. Lembrem-se de refletir sobre estes temas. Lembrem-se de usar tudo o que tem a ver com o mundo digital com peso, conta e medida, exatamente como a nossa Belinha falou, perceber qual é a fonte, analisar, não podemos acreditar, não devemos acreditar. Hoje em dia, então, com a inteligência artificial, é muito fácil criarem imagens, pegarem na minha cara e colocarem a fazer outra coisa qualquer. E, o Joaquim esteve a fazer, mas não, o Joaquim não esteve lá. Portanto, é preciso cuidado, é preciso responsabilidade no uso deste universo. Mas sim, há muitas coisas boas que nós podemos usar a nosso favor. E no fundo, aproveitar o tempo que nos resta, já que estamos nesta evolução, aproveitar o tempo que nos resta pela rapidez que vamos criando e dedicar ao abraço, ao olhar sincero, à palavra verdadeira, ao pegar nas mãos de alguém que amamos e levá-lo a passear, ao ir comer um gelado ou um bolo de bolacha. Precisamos disso. Somos humanos, lembrem-se disso. Somos humanos e precisamos de lembrar em todos os dias essa condição. Porque neste universo, e ainda há pouco não tive a oportunidade de dizer, mas ainda há pouco, quando vinha de carro para casa, passámos por um sítio onde estavam uns 7 ou 8 adolescentes a sair da escola e todos eles com o telemóvel, sabem aquela figura que circula aí na internet, tudo assim com a cabeça? Portanto, eles todos vão ter problemas de cervical, com certeza. Mas todos eles assim, e a caminhar assim, a atravessar a rua assim, e nós não nos apercebemos disso. Isto vai sendo, vamos a Lisboa, vamos a um sítio público, a maior parte das pessoas está sempre com o telemóvel a fazer o quê? A fazer nada, está lá, porque já criou aquele padrão. Então é preciso fomentar a lembrança de que estamos vivos, estamos de sentir, precisamos de saborear, precisamos de estar uns com os outros. Portanto, com peso, conta e medida, tudo cabe, tudo faz parte e tudo pode ser muito bom para todos nós. Por isso, vamos lá olhar para isto com responsabilidade. Amanhã temos, de certeza absoluta, mais um Guita Flow fantástico. Vamos ter uma outra convidada especial. Vamos falar um pouco sobre educação. Educação, senhoras professoras. Amanhã tem que assistir, está bem? Amanhã às 9 horas. Um grande beijinho a todos, gratidão por estarem aí, por terem passado este tempo connosco. Partilhem o vídeo, partilhem o GuitaFlow. Ficará disponível também no YouTube, no meu canal do YouTube, Guita JC,
Guita com 2 T's, JC, @GuitaJC, é esse o endereço do meu canal do YouTube. E pronto, e estamos aí. Um grande beijinho, um grande abraço. Gratidão, gratidão, gratidão. Até já. Até já.